Nós mentimos, é fake. Sim, meu amigo, pelo menos, segundo algumas agências de checagem, como a Lupa ou o Fato ou Fake do G1. Sim, nós temos isso no Brasil. Bom, isso significa, obviamente, o contrário, que nós só falamos a verdade. O que você faz quando um mentiroso diz que você mentiu? Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, nada. Primeiro, porque nós trabalhamos com a verdade. Segundo, que a mentira tem perna curta. Só que nós não vivemos a normalidade no Brasil já faz muito tempo. Aqui no Brasil, os mentirosos têm um selo de credibilidade, o que lhes dá uma uma falsa autoridade, um respaldo para espalhar as suas mentiras sem escrúpulos. E credibilidade num país onde facções criminosas são mais organizadas do que o governo é só mais uma palavra esvaziada de sentido, assim como democracia, igualdade, justiça e tantas outras que viraram gatilhos mentais, apenas sem nenhuma conexão com qualquer coisa que seja real e com a verdade. Aliás, parece que a gente está saindo da realidade para entrar numa grande piada transcendental. Só pode ser. Somos o papagaio da vez, mas vamos aos fatos. Começando pelo G1. Jorge Fofano. Sim, que nome fofo, né? Fofo. Bom, assinou com uma das suas 4 patas a matéria do portal Classificando o Vídeo, em que eu falo sobre a chegada do Drex, o real digital, como fake. Veja que petulância, né? Bom, ele diz, citando o próprio Banco Central, que as diretrizes do Drex, feitas pelo BC, não objetivam o controle social. Nem a implementação de recursos como datas de validade para o seu dinheiro e coisas do gênero. Bom, sabemos que estamos diante de um jornalista profissional moderno, né? A gente sabe isso quando a gente percebe que eles não conseguem compreender o mínimo de recurso retórico de um discurso. Fofinho, quer dizer, Fofano, não deve ter feito a aula básica de interpretação de texto, mas a gente ajuda, afinal eu estava falando sobre capaz de poder fazer. Mas vamos lá, o Drex ainda não foi implantado, meu caro, não foi nem regulamentado. Portanto, dizer que o Drex vai aumentar o controle social por parte do governo é tão falso quanto dizer que o Drex vai facilitar a sua vida. Simplesmente porque quase tudo ainda é especulação. Nós estamos olhando para a realidade e não apenas para a propaganda estatal, como uns e outros aí patrocinados, né? Nós acompanhamos, sim, a senha do controle dos grandes fundos bilionários que lutam para dominar a economia mundial e, obviamente, a economia brasileira. E nós temos a obrigação de explorar, ler e identificar todas as possíveis consequências da implantação de um sistema financeiro totalmente digitalizado que permitirá ao governo de turno, ou pior ainda, a um ente independente, com muitas aspas, como o Banco Central diz ser, né, ter o controle absoluto de toda e qualquer movimentação financeira feita por um cidadão. A depender da regulamentação, a vida com Drex tende a ser um inferno sim, meu caro. Novamente, não porque haja algo nas diretrizes atuais do Drex, que apontem diretamente para isso, mas porque o Drex, como todo CBDC, que é uma sigla que significa Moeda Digital do Banco Central ou Central Bank Digital Currency, tem todas essas possibilidades técnicas e tem, sim, se a sociedade como um todo tem o direito de participar das discussões sobre a implantação de qualquer lei, moeda ou política de governo. Por exemplo, um jornalista que se preze deveria ter o dever de ofício de não encerrar a questão, mas ampliar o debate, olhar e dar voz para possibilidades em cima de um determinado assunto. Exatamente o contrário do que faz a imprensa brasileira, que resolveu ser agora a intérprete da verdade, a que lê todos os fatos do mundo e impõe uma única visão, uma única ideia, uma única forma de pensamento. Pois é, enterrar um lado da contenda, meu caro, é agir como pau mandado do outro lado. Há muito tempo, a imprensa e o jornalismo só frustra o debate. Sabemos que as plataformas do Grupo Globo têm interesse, né, em defender as posições do governo de turno, o governo do amor. Sabe por quê? Porque entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024 receberam mais de 10 milhões de reais apenas em ações publicitárias voltadas para os sites, tipo esse,
que o Fofuxo trabalha, segundo dados da própria Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que é a SECOM. A gente entende, é do jogo. O cara defendeu uma ideia, um patrocínio econômico, uma inspiração financeira. Eu chamaria de pichuleco para jornalista profissional, mas eu entendo que eles chamam isso de publicidade. Ou dizem que são neutros, sem conflito de interesse, né? Conflito de interesse é só para os outros. Tá bom, claro. Mas calma, fofinho, não fica bravo, tá? Pode considerar essa crítica como um toque de brother. Meu amigo, é feio chamar alguém de mentiroso só para defender o governo que está garantindo o pagamento do seu salário. Claro, mesmo que indiretamente. Tudo bem você botar o seu pão todo dia na mesa, mas vamos lá, chamar um amiguinho de mentiroso para fazer isso é feio. Defender as ideias do governo é uma coisa. Atentar contra o caráter do adversário é outra, muito diferente. E por falar em coisa feia, é mas muito feio usar uma notícia falsa para acusar alguém de fake news. Eu sei, meu caro, que nessa fase imberbe, a gente fica empolgado, né? Ah, vou descobrir a verdade, justiceiro da verdade. Eu sei, né? Mas o jornalista precisa tomar muito cuidado para não passar vergonha. Quando você for consultar a assessoria de imprensa da Isto é Dinheiro para dizer que o print da reportagem que colocamos no vídeo foi adulterado, que canalice, né? Bom, ficou até dramático, confesso, o print do nosso vídeo ao lado do suposto original, como para comprovar que realmente falsificamos uma reportagem. É muita canalice, né? A pergunta é de quem, né? Por quê? Porque você chegou a pesquisar isso direitinho, Fofuxo? Você chegou a nos perguntar se o print que a gente usou era falso? Você confirmou alguma informação com a gente? Claro que não. Aliás, não esperava isso mesmo dos jornalistas profissionais, né? Não esperava, a mesma responsabilidade ética que nós temos. Mesmo sabendo que você não iria responder como não respondeu, eu mandei essa mensagem antes de publicar esse vídeo para te dar a chance de se retratar. Mas como você não respondeu, eu vou explicar aqui onde é que você errou, ou sei lá, né? Acertou fofamente. Na verdade, esse print foi extraído de um artigo do jornal Data Mercantil de 17 de outubro, que declarava como fonte um artigo da Isto é Dinheiro, que teria extraído, por sua vez, as informações de Alexandre da Silva, CEO da Swiss Capital, que possui formação na Blockchain Academy e até hoje fala publicamente sobre Drex. O mais fofo de tudo isso é que o mesmo texto que foi republicado poucos dias depois na Carta Capital, um jornal que também é puxadinho do nosso querido e também fofíssimo governo do amor, né? E adivinha quem assinou este artigo? Exatamente, o jornalista Alain Ravagnani, que atualmente, além de trabalhar como freelance para o Valor Econômico e a própria Carta Capital, nada mais, nada menos, é editor assistente da Editora 3 e das revistas Dinheiro Rural e tchan, 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 Isto é Dinheiro. Fofuxinho tchutchuco do papai. Você não fez seu trabalhinho direito, né? Não fez. Ou você vai dizer que o seu coleguinha cometeu fake news agora. Ou vai insistir que nós adulteramos uma matéria da Isto é Dinheiro. Diz aí, Fofuxo. Fala aí. Olha só, a gente não perde a chance de zoar em muito todas as agências de checagem, tipo a que você trabalha, porque elas são berço de braços de grupos muito poderosos que querem controlar o discurso no Brasil. É gente petulante que diz que carrega a verdade com ele, que quer impor uma única forma de pensar, que quer impor uma única forma de discurso, que não aceita o contraditório e que quer asfixiar o debate. Não existe uma aberração maior num país que se pretende dizer democrático do que uma agência de checagem que se diz dona da verdade e dá selinho de fake news. Que vergonha se prestar esse papel. Quando o Zuckerberg anunciou que iria pôr fim à censura em suas redes, foi uma gritaria danada aqui no Brasa. Isso aconteceu justamente porque a mídia oficial está acostumada a fabricar a verdade como produto de prateleira de supermercado. A verdade que nem interessa e quer empurrar goela abaixo das pessoas, da sociedade, sem o direito ao contraditório, ao debate, à livre circulação de ideia para essa gente. É o mesmo que a cruz para o diabo, meu caro. Eles precisam controlar as narrativas, porque nada do que dizem tem qualquer correlação com a verdade. No caso, por exemplo, da implantação do Drex,
tratam como se fosse uma decisão puramente técnica e que não interessa à população. É tudo neutro, não é? O técnico do Banco Central determinou, o tecnocrata disse que é assim, aquele tecnocrata que não tem rosto, que não tem nome, não é? Que é o crime de escritório que a Hannah Arendt falava. Pois é, isso é gravíssimo, porque nós temos a obrigação de discutir o assunto e mostrar a malandragem dessa gente para que o povo brasileiro possa decidir sobre a sua vida, se aceita ou não, se quer ou não. Ah, mas você quer impor, não é mesmo? Olha aqui o que disse o Eric Altafim, executivo do Banco Itaú, envolvido na implantação do que vem sendo tratado como a coqueluche do sistema financeiro. Então, no futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 quilômetros da sua casa, então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. É mesmo? Isso é o quê, meu caro? Se não controle? Isso é o quê? Se não validade do dinheiro para um perímetro? Isso é o quê? Se não invasão da escolha do cidadão em como usar o seu dinheiro? Até num filme de ficção, um roteirista precisa respeitar a lógica, meu caro. Se um vilão tem o poder da invisibilidade, o herói não pode pegar o cara numa situação em que ele poderia escapar usando o poder da invisibilidade, não é mesmo? Uma vez que ele pode ficar invisível, pode ficar sempre, a não ser que aconteça um evento antes que retire esse poder. Se o bacanão aí do Itaú está dizendo que o Drex poderia limitar o tipo de produto a ser comprado pelos usuários Bolsa Família e limitar o perímetro de uso da nova moeda, meu caro, isso significa que a tecnologia usada permite esse controle. Ela é programável, ela permite, o Banco Central é capaz de fazer. Talvez não faça agora, mas não é assim que o socialismo fabiano vai fazendo? Mudanças progressivas e contínuas? Logo, sim, o que eu falei no vídeo é verdadeiro. Se vai se efetivar ou não, aí é outra conversa. Depende, inclusive, da reação e da aceitabilidade dessas possibilidades pelo povo, que só vão saber delas se a discussão for aberta, ampla e verdadeira. Aquilo que você, no fundo, quer sufocar com um selinho de fake news. O recurso retórico de dizer que algo vai acontecer é perfeitamente natural, meu amigo. Quando se trata de eventos futuros, é aquele português básico que a geração Paulo Freire não conhece. Assim como a Daniela Lima, sua amiga aí de instituição, dizia que o pobre ia comer picanha, lembra? Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. Ela errou feio, Tadinha, mas não foi acusada por você, nem pelo G1 e nem pela Lupa como propagadora de fake news. No mesmo caso da matéria da Lupa, que é do portal UOL do Grupo Folha, tem um agravante. Além da mesma má-fé e vassalagem já mencionada sobre o G1, que você trabalha. Olha a manchete deles. Drex, nova moeda digital do Brasil, já é alvo de fake news e teoria da conspiração. Veja você, lembra do Foro de São Paulo? Também era teoria da conspiração, né? Lembra que o coronavírus ter saído de um laboratório também era teoria da conspiração, não é mesmo? Lembra que o laptop do Hunter Biden também era teoria da conspiração? Pois é. E o movimento woke também era teoria da conspiração. Chamar um fato de teoria da conspiração é só a mesma canalice que vocês da mídia tradicional já fazem há algum tempo, porque não conseguem acompanhar a velocidade da informação na era das redes sociais e nem conseguem mais segurar a verdade. Carol Macário, a jornalista profissional que fez a checagem, temos isso no Brasil, escreveu em tom pacificador, abre aspas, como explicado, o Drex funcionará como uma versão digital do real? E deverá facilitar transações financeiras digitais. O uso não será obrigatório e, portanto, não vai eliminar o uso da moeda tradicional, tampouco controlar as pessoas que fizerem ou não uso dessa versão. Ufa, que susto, Carol. E eu aqui pensando que tanto o governo quanto o Banco Central querem controlar a população. Que ingenuidade a minha, imagina, né? Imagina que eles vão querer controlar a população. Talvez nossa jornalista checadora profissional tenha esquecido de checar os órgãos que, por exemplo, fazem parte do acordo com o Banco Central, como o BIS,
o Banco de Compensação Internacional, que declara que a implementação da CBDC é mais avançada em países em que a economia informal é maior, por conta da sua rastreabilidade, ou seja, a rastreabilidade dos CBDCs. Rastreabilidade significa controle. Espera-se, segundo eles, que se possam formalizar, leia-se, controlar, colocar de forma formal, monitorável, sim, a atividade informal, que antes era irrastreável. Opa! Portanto, quase incontrolável. Se ela vai deixar de ser irrastreável, é porque, fofucho, ela será rastreável. 2 parágrafos depois, a Carolzinha cita a tentativa da Receita Federal de aumentar a vigilância sobre as transações via Pix. Sim, o escândalo do Pix que repercutiu de forma que o governo teve que voltar atrás da decisão. E ela nem percebeu que ela estava simplesmente corroborando a nossa tese. Aspas para a brilhante dedução da então jornalista. Abre aspas. Segundo a Instrução Normativa número 2219, que dispõe sobre prestações de informações relativas às operações financeiras para a Receita Federal, bancos já devem prestar contas quando o montante global movimentado ou o saldo mensal por tipo de operação ultrapassar R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. Fecha aspas. Exatamente, Carol. O governo já tenta, com os dispositivos que tem na mão, invadir o sigilo fiscal e a vida das pessoas, e sim, isto é invasão, espionagem e arapongagem, não é isso? O Drex só vai potencializar o que já existe, meu caro. Quem já assistiu ao Distopia que gravamos aqui sobre o que vai acontecer com o seu dinheiro e já tem uma noção de como funciona essa tecnologia de blockchain a ser usada pelo Drex. Embora os seus defensores não estejam nem um pouco preocupados em explicar, nós queremos que todo mundo compreenda o risco que envolve a implementação do Drex. Você tem o direito de escolher sobre as coisas da sua vida, meu caro. Não é o governo que vai determinar cada escolha da sua vida. Essa é uma escolha sua. E no caso do Bitcoin, por exemplo, que usa a tecnologia de blockchain, todos os nodos, os computadores do sistema, são garantidores da veracidade das transações. Mas no caso do Drex, teríamos um sistema financeiro digitalizado em que o Banco Central é o Todo-Poderoso, capaz de ligar e desligar o que quiser. Claro, depende do poder que nós vamos dar a ele. E é lógico que eles vão dizer, olha que maravilha, o Banco Central Independente vai ser o juiz, garantindo a credibilidade das transações. Só tem um problema, meu caro. Isso é tecnocracia na veia. Se o Drex não for regulado segundo critérios que garantam a você o controle sobre o seu próprio dinheiro, a nova moeda vai sim ser um instrumento de dominação do povo pelos seus governantes. Não é de hoje que a moeda é usada como arma. Pior, pelos governantes dos seus governantes, que sequer falam nossa língua. Ainda vamos falar bastante sobre o Drex aqui para desespero total desses jornalistas. Sim, falaremos muito dele aqui no Quinto Elemento. Vamos continuar botando o dedo na ferida para desespero dos jornalistas, profissionais, de veículos vendidos como o UOL e o G1. E se você quiser entender como o escândalo do Pix e o Drex enquadram no plano maior e no projeto do governo atual, clique aqui nesse link para assistir o vídeo que nós acabamos de soltar sobre o assunto. E você, jornalista profissional, aproveita e estuda mais aqui sobre as coisas no Quinto Elemento, sobre as moedas digitais e sobre o futuro do Drex, para que você, no futuro, também não perca a sua liberdade.